Renunciou aos pais por serem pobres, até que a vida lhe deu uma lição. O despertador soou insistentemente no pequeno quarto de Helena. Ela se revirou na cama com irritação, olhando para o teto de telhas velhas e soltou um suspiro resignado. Não queria se levantar. Não queria enfrentar mais um dia em que tinha que fingir ser alguém que não era. Sentou-se na cama e pegou o celular. No grupo de amigas, as conversas giravam em torno das férias de verão, dos destinos exóticos para onde iriam com suas famílias. Helena leu as mensagens com uma mistura de inveja e frustração. Não podia compartilhar nada. Não podia contar que sua realidade era completamente diferente. O cheiro de café fresco se espalhou pelo quarto. Ela sabia que sua mãe estava na cozinha, como todas as manhãs, preparando o café da manhã com o pouco que tinham. Seu pai provavelmente já estava na oficina mecânica com as mãos sujas de graxa e o rosto cansado. Helena desceu as escadas pesadamente. Na mesa, sua mãe lhe serviu uma xícara de café e um pedaço de pão recém-assado. Bom dia, filha, disse Dona Rosa com um sorriso caloroso. Bom dia, murmurou Helena, sentando-se sem ânimo. Seu pai, Dom Manuel, entrou do quintal, secando as mãos com um pano velho. Olhou para a filha com orgulho e ternura, mas também notou seu silêncio. E a escola, filha? Como está indo? Perguntou ele, tentando quebrar a barreira invisível que parecia separá-los. Está bem, respondeu Helena sem levantar os olhos. O silêncio ficou pesado. Sua mãe tentou animar a conversa. Hoje tem a reunião de pais na escola. A que horas precisamos estar lá? Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Tentou esquecer aquele detalhe, mas ali estava ele, lembrando-a de que todos seus colegas viriam seus pais. Pais que não vestiam roupas elegantes, que não tinham carros de luxo, que não podiam pagar viagens ao exterior. Não é tão importante, disse rapidamente. Vocês não precisam ir se não quiserem. Sua mãe franziu o senho. Mas o professor pediu para estarmos lá. É sobre o seu futuro universitário. Helena sentiu o ar faltar. Não é necessário, insistiu. Posso lidar com isso sozinha. Por que você não quer que a gente vá? Perguntou seu pai com a voz firme. Helena sentiu a pressão no peito aumentar. Não podia dizer a verdade. Não podia confessar que tinha vergonha de que vissem seus pais com roupas simples, com as mãos marcadas pelo trabalho pesado. É que, eu não quero incomodá-los. Sei que vocês têm coisas a fazer. Sua mãe a olhou com ternura. Filha, você nunca será um incômodo para nós. Dom Manuel assentiu. Iremos. É importante para você. E se é importante para você, é importante para nós também. Helena fechou os lábios e abaixou a cabeça. Não havia mais o que discutir. O dia passou lentamente. Na escola, Helena tentou agir normalmente, mas sua mente estava em outro lugar. A reunião seria em poucas horas, e ela não conseguia parar de pensar no que seus colegas diriam ao verem seus pais. Quando o sinal tocou, ela saiu da escola com seu grupo de amigas. Todas falavam animadas sobre a reunião. Meus pais vão chegar depois do almoço, disse Carolina. Minha mãe comprou um vestido novo para a ocasião. Meu pai pediu folga no trabalho só para estar aqui, comentou outra garota. É um evento importante. Helena sentiu um nó na garganta. Seus pais não tinham roupas novas. Não podiam pedir folga, pois o trabalho era a única fonte de renda da família. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe vestindo sua melhor blusa e seu pai limpando os sapatos com cuidado. Ambos estavam empolgados em acompanhá-la. Você está linda, mãe, disse Helena, tentando sorrir. Obrigada, filha. Queremos estar apresentáveis para esse dia especial. Helena sentiu uma pontada de culpa, mas não disse nada. Quando chegaram à escola, seu maior medo se concretizou. Seus colegas estavam acompanhados de pais que vestiam roupas elegantes, relógios caros e perfumes importados. Os pais de Helena, por outro lado, usavam roupas simples, mas exibiam sorrisos sinceros. Eles são seus pais? Perguntou Carolina, franzindo o senho. Helena sentiu o pânico tomar conta de si. Não, são meus empregados, disse sem pensar. O tempo parou. Sua mãe, que estava prestes a abraçá-la, congelou. Seu pai, sempre tão seguro, não encontrou palavras. Nos vemos em casa, filha, murmurou sua mãe com a voz embargada. Helena os viu irem embora sem dizer mais nada. Sentiu que havia vencido. Seus amigos não descobririam a verdade.
mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se despedaçou. Quando voltou para casa naquela noite, o silêncio era ensurdecedor. Sua mãe não a recebeu com um sorriso. Seu pai não perguntou como foi o dia. Sentaram-se à mesa, em um silêncio sufocante. Por quê? Perguntou sua mãe finalmente. Helena não respondeu. Por que você tem vergonha de nós? Insistiu Dom Manuel. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu não queria que rissem de mim. Sua mãe apertou os lábios e assentiu. Entendo. Mas Helena sabia que ela não entendia. Sabia que havia machucado as duas pessoas que mais a amavam no mundo. Aquela noite, deitou-se na cama sentindo-se mais sozinha do que nunca. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação pesada no peito. A casa estava mergulhada em um silêncio desconfortável. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas com a esperança de que o clima não estivesse tão tenso como na noite anterior. Mas ao entrar na cozinha, sentiu o vazio no ar. Sua mãe estava lavando os pratos de forma mecânica, sem o sorriso de sempre. Seu pai tomava café em silêncio, o olhar fixo na mesa. Bom dia, murmurou Helena. Ninguém respondeu. Ela se sentou em sua cadeira habitual e pegou um pedaço de pão. O silêncio era sufocante. Nunca havia sentido uma distância tão grande entre ela e seus pais. Sua mãe terminou de lavar os pratos e enxugou as mãos no avental. Seu almoço está na mesa, disse em um tom frio. Helena olhou para a mãe, mas Rosa não retribuiu o olhar. Apenas virou-se e saiu da cozinha. Dom Manuel terminou o café e levantou-se sem dizer nada. Helena sentiu um nó na garganta. Algo havia mudado, e ela não sabia como consertar. Pegou a mochila e saiu de casa rapidamente. Não queria encarar aquela sensação de vazio. Enquanto caminhava em direção à escola, pegou o celular. No grupo de amigas, havia várias mensagens sobre a reunião do dia anterior. Helena mentiu sobre a família. Disse que eram empresários, mas na verdade são mecânico e vendedora do mercado. Que vergonha! Não acredito que ela mentiu pra gente esse tempo todo. Helena sentiu o estômago revirar. Parou no meio da calçada, o coração acelerado. Sentiu que seu mundo estava desmoronando. Não apenas havia perdido a confiança dos pais, mas agora também a de suas amigas. Entrou na escola com a cabeça baixa. Sentia os olhares sobre ela. Caminhou direto para a sala e se sentou sem dizer uma palavra. Minutos depois, Carolina passou por sua mesa e lançou um olhar frio. Pensei que você fosse uma de nós. Helena apertou os punhos. Não acreditava no que estava acontecendo. Passou o dia todo sentindo-se invisível. Tinha feito de tudo para se encaixar para evitar ser vista como a pobre da escola, e no final, havia acabado sozinha. Quando o sinal tocou, saiu da sala sem se despedir de ninguém. Caminhou devagar até em casa, mas ao invés de entrar, sentou-se na calçada em frente ao portão de madeira. Ficou ali por vários minutos, olhando para a porta com uma mistura de arrependimento e vergonha. Sabia que precisava entrar e pedir desculpas, mas como? Depois de um longo tempo, respirou fundo e finalmente abriu a porta. A casa estava em silêncio. Sua mãe estava na cozinha, cortando legumes, mas o sorriso já não estava lá. Seu pai estava sentado à mesa, lendo o jornal com a mesma expressão cansada. Helena largou a mochila e se aproximou timidamente. Mãe, pai. Ambos levantaram o olhar. As palavras pareciam pesadas demais. Sinto muito. Dona Rosa largou a faca e cruzou os braços. Sente muito? Helena sentiu, as lágrimas começando a escorrer. Não deveria ter me envergonhado de vocês. Dom Manuel suspirou profundamente e apoiou as mãos sobre a mesa. Helena, não é apenas o fato de ter sentido vergonha. É o fato de ter mentido. De ter nos negado. Você sabe o quanto isso dói? Helena baixou a cabeça, as lágrimas caindo no chão. Eu não queria que elas rissem de mim. Sua mãe negou com a cabeça. Você não precisa da aprovação delas para saber quem você é, filha. Helena respirou fundo, tentando controlar o choro. Agora que perdi tudo, percebo que vocês sempre estiveram aqui, e eu fui a única que não os valorizou. Sua mãe se aproximou e abriu os braços. Helena correu para o abraço da mãe e começou a chorar, soluçando. Me perdoem, por favor. Dom Manuel se levantou e colocou a mão sobre a cabeça da filha. Só queremos que você seja feliz, Helena. Mas não à custa de esquecer quem você realmente é.
Helena sentiu, ainda chorando. Por primeira vez em muito tempo, sentiu que estava em casa. Helena acordou na manhã seguinte com uma sensação diferente. Por um momento, ao abrir os olhos, sentiu-se leve, como se o peso que carregava no peito tivesse desaparecido. Levantou-se, respirou fundo e desceu as escadas. O cheiro do café fresco invadia a cozinha, e sua mãe estava lá, preparando o café da manhã, enquanto seu pai lia o jornal, como sempre fazia. Bom dia, disse Helena, tentando sorrir. Dona Rosa olhou para ela e retribuiu o sorriso. Bom dia, filha. Dom Manuel também levantou os olhos, observando-a por um instante. Vai para a escola de cabeça erguida hoje? Perguntou ele. Helena sentiu. Sim, papai. E já não sente vergonha de nós? Questionou ele, com um olhar firme, mas cheio de ternura. Helena sentiu um nó na garganta, mas conseguiu responder. Nunca deveria ter sentido. Sua mãe se aproximou e acariciou seu cabelo com carinho. Sempre soubemos que você iria entender isso um dia. Helena pegou um pedaço de pão quente e sorriu. Obrigada por não desistirem de mim. Naquela tarde, depois da escola, em vez de ir direto para casa, decidiu fazer algo diferente. Caminhou até a oficina do pai. Encontrou Dom Manuel debaixo de um carro, com as mãos sujas de graxa e o rosto concentrado. Papai, chamou ela. Dom Manuel saiu debaixo do carro, enxugando as mãos em um pano velho. O que foi, filha? Helena respirou fundo e caminhou até ele. Quero te ajudar. Dom Manuel a olhou com surpresa. Ajudar? Com o quê? Ela pegou um trapo e começou a limpar uma das ferramentas na mesa. Quero aprender o que você faz. Quero conhecer mais sobre você. O homem permaneceu em silêncio por um instante, mas então sorriu. Pegou uma chave de fenda e a entregou à filha. Então vamos começar. Naquela noite, Helena chegou em casa com as mãos sujas de graxa, mas com o coração leve. Sua mãe a esperava com a mesa posta e o jantar servido. E aí, como foi o dia no trabalho? Perguntou Dona Rosa com um sorriso brincalhão. Helena se sentou à mesa sem esconder o orgulho. Foi incrível. Dom Manuel se sentou ao lado dela, passando a mão sobre a cabeça da filha. Estou orgulhoso de você, Helena. Ela segurou a mão do pai e sorriu. E eu estou orgulhosa de vocês. Os dias passaram, e Helena continuou ajudando o pai na oficina sempre que podia. Aprendia sobre motores, ferramentas e sobre o esforço que seu pai colocava em cada serviço. Na escola, as coisas não estavam tão fáceis. Algumas colegas ainda faziam comentários maldosos, mas Helena já não se importava. Um dia, enquanto organizava algumas peças na oficina, Carolina apareceu. Ela estava parada na entrada com uma expressão estranha. Helena? Chamou hesitante. Helena parou o que estava fazendo e a encarou. O que foi? Carolina abaixou os olhos, claramente envergonhada. Eu queria pedir desculpas. Helena cruzou os braços. Desculpas? Por quê? Carolina suspirou. Por ter sido tão cruel com você. Eu não sabia o quanto era difícil o que você estava passando. Helena permaneceu em silêncio, esperando que a garota continuasse. Eu sempre achei que ter dinheiro, roupas bonitas e coisas caras era o mais importante. Mas quando vi você defendendo seus pais, percebi que estava errada. Carolina olhou para as mãos. Meu pai foi demitido. Estamos passando por dificuldades. Acho que agora eu entendo um pouco do que você passou. Helena respirou fundo. Parte dela queria dizer algo cruel, retribuir as humilhações que havia sofrido, mas optou por outro caminho. Eu também errei, disse finalmente. Eu menti sobre quem eu era. Tentei ser alguém que não sou. Carolina levantou o olhar, surpresa. E você me perdoa? Helena sorriu, sentindo o coração mais leve. Sim, eu perdoo. Carolina sorriu de volta e as duas ficaram em silêncio por um instante. Quer me ajudar a organizar essas peças? Perguntou Helena. Claro, respondeu Carolina, arregaçando as mangas. Naquela tarde, as duas trabalharam juntas na oficina, conversando e rindo, como nos velhos tempos. Mas agora sem mentiras, sem máscaras. Apenas duas amigas sendo elas mesmas. Quando o sol começou a se pôr, Helena olhou para o horizonte e sentiu que finalmente havia encontrado seu verdadeiro lugar. E pela primeira vez estava feliz consigo mesma. Os meses passaram e a vida de Helena começou a se estabilizar. A relação com seus pais estava mais forte do que nunca. Aos poucos, ela foi aprendendo a valorizar o trabalho duro e a humildade de sua família.
Na oficina se tornou a ajudante de confiança do pai. Agora, entendia o que significava ganhar cada centavo com suor e dedicação. Na escola as coisas também começaram a melhorar. Embora algumas pessoas ainda fizessem comentários maldosos, Helena já não se importava. Ela estava mais focada em seus estudos e em seus verdadeiros amigos. Carolina se tornou uma grande aliada. Depois de pedir desculpas, passou a frequentar a oficina para aprender algumas coisas sobre mecânica. As duas voltaram a ser amigas, mas agora com uma amizade sincera e sem aparências. Um dia, enquanto Helena ajudava o pai a trocar o óleo de um carro, ele se aproximou com um olhar sério. Filha, eu preciso falar com você. Ela se levantou, enxugando as mãos no pano velho. O que foi, papai? Dom Manuel respirou fundo. Eu estive pensando. Você sempre foi uma garota inteligente. Merece ir para a universidade. Helena baixou os olhos. Mas a gente não tem dinheiro para isso. Ele colocou a mão no ombro dela. Eu sei, mas eu guardei um pouco de dinheiro ao longo dos anos. Não é muito, mas pode te ajudar a começar. Helena sentiu os olhos marejarem. Você guardou dinheiro para mim? Dom Manuel assentiu. Você merece. E eu não quero que você deixe de realizar seus sonhos por falta de dinheiro. Ela o abraçou com força. Obrigada, papai. Aquela noite, ao contar a novidade para a mãe, Dona Rosa também se emocionou. Estou tão orgulhosa de você, filha. Sei que vai fazer coisas incríveis. Os meses seguintes foram de esforço e dedicação. Helena se inscreveu no vestibular para engenharia mecânica, decidida a seguir os passos do pai e abrir sua própria oficina no futuro. Enquanto estudava, continuava ajudando na oficina e na barraca do mercado, onde agora olhava tudo com outros olhos. Antes sentia vergonha daquele lugar. Agora via dignidade no trabalho dos pais. No dia do resultado do vestibular, a casa estava em um clima de tensão. Helena abriu o site da universidade com as mãos trêmulas, enquanto seus pais a observavam ansiosos. Ela leu o resultado em silêncio. Então, cobriu a boca com as mãos e começou a chorar. Eu passei! Gritou, abraçando os pais. Dona Rosa chorou de emoção. Dom Manuel a ergueu no ar, rindo de felicidade. Eu sabia que você conseguiria, disse ele. Naquela noite fizeram um jantar especial para comemorar. Helena olhou para os pais e sentiu um aperto no peito. Tudo que tinha conquistado era graças a eles. Eu prometo que vou retribuir tudo o que vocês fizeram por mim, disse, segurando as mãos dos pais. Não precisa nos retribuir nada, filha, disse Dom Manuel. Ver você crescendo e sendo feliz já é o suficiente. A partir daquele dia, Helena começou a frequentar a universidade, dividindo seu tempo entre os estudos e o trabalho na oficina. Aos poucos foi ganhando respeito entre os colegas, mostrando que a verdadeira força não está no dinheiro ou nas aparências, mas na determinação de nunca desistir dos próprios sonhos. Um dia, enquanto estava na oficina, Carolina apareceu, segurando um papel nas mãos. Helena, olha isso! Disse com um sorriso animado. Helena pegou o papel e leu atentamente. Era um convite para um concurso de invenções mecânicas. O prêmio era uma bolsa de estudos integral e uma oportunidade de estágio em uma empresa renomada. Esse é o seu momento, disse Carolina. Você tem que participar. Helena respirou fundo. Aquele era o tipo de oportunidade que poderia mudar sua vida para sempre. Mas e se eu não ganhar? Perguntou insegura. E se você ganhar? Respondeu Carolina, piscando. Naquela noite, Helena ficou horas acordada, rabiscando ideias e fazendo anotações. O projeto precisava ser inovador, funcional e com um impacto social positivo. Finalmente teve uma ideia. Olhou para o calendário na parede e marcou a data do concurso. Vou dar o meu melhor, disse para si mesma, decidida. Nos dias que se seguiram, trabalhou incansavelmente no projeto. Seu pai a ajudou a soldar peças, Carolina fez pesquisas sobre materiais e Dona Rosa preparava café e lanches para mantê-la acordada durante as madrugadas de trabalho. Finalmente o dia do concurso chegou. Helena estava nervosa, mas também determinada. Quando subiu ao palco para apresentar seu projeto, olhou para a plateia e viu seus pais sentados na primeira fileira, sorrindo com orgulho. Ela respirou fundo, segurou o microfone e começou a falar. A cada palavra sentia-se mais segura, mais confiante.
Sabia que estava ali por mérito próprio, por seu esforço e pela força que seus pais sempre lhe ensinaram a ter. Quando terminou a apresentação, a plateia aplaudiu de pé. Helena saiu do palco com o coração batendo forte, os olhos marejados de emoção. Horas depois, os jurados anunciaram os vencedores. Quando chamaram o nome de Helena, ela mal acreditou. "Eu ganhei!" gritou, abraçando seus pais e Carolina. Naquele momento, toda a dor, a vergonha e as lágrimas se transformaram em algo maior, em vitória, em orgulho, em amor. Ela olhou para os pais que a abraçavam emocionados, e soube que não importava o que acontecesse a partir dali, ela sempre teria um lar para onde voltar. Um lar onde o verdadeiro valor das pessoas não estava no dinheiro que tinham, mas na força e no amor que carregavam no coração. Se você ouviu essa história, inscreva-se no canal Narrativas em Família, e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias, cheias de amor, fé e emoção.